Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, onde estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18, que diz assim a palavra do nosso Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nós temos estudado e aprendido algumas características que o cristão deve ter para conseguir aprender a viver contente em toda e qualquer situação. No nosso último estudo, nós vimos o exemplo de Jesus Cristo, do nosso Senhor, que se humilhou de tal maneira a ponto de se tornar servo e obedecer até a morte e morte de cruz. Mas, além disso, nós vimos também que Deus Pai o exaltou sobremaneira, de uma maneira incomparável, como recompensa da sua humilhação. Então, nós temos o exemplo de Cristo para seguirmos. E agora, novamente, Paulo volta àquilo que ele já falou lá atrás, no capítulo 1, quando ele fala que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Agora ele está usando outras palavras, é claro, mas ele diz assim: assim, pois, diante disso, diante dessa verdade, diante dessa tão grande salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, amados meus, amados, aqueles que Deus ama e que eu amo também, vocês, como sempre obedecessem, ou seja, como vocês já estavam vivendo na obediência dos ensinamentos de Deus, quando eu estava com vocês, mas não façam, não só quando eu estava com vocês, muito mais agora, ausente. Desenvolvam a vossa salvação, desenvolver a vossa salvação. Hoje eu quero trabalhar alguns imperativos desse texto, algumas ordens que nós temos nesse texto. E a primeira delas é essa: desenvolver a vossa salvação, com temor e tremor. Paulo está falando aos crentes de Filipe: vocês obedeceram quando eu estava com vocês. Agora, muito mais, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês, estando eu ausente. Antes eu ensinava, pegava vocês pela mão, ajudava vocês a caminhar. Agora vocês precisam fazer isso sozinhos. Isso vale muito para nós hoje, que estamos em quarentena, digamos assim. Estamos distantes do convívio social e não podemos estar cultuando a Deus juntos. Isso quer dizer que cada um de nós, no seu lar, deve desenvolver a salvação. Note que o texto não fala conquistar a salvação, porque ela já foi conquistada por Cristo Jesus. E ela já nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. A salvação é um presente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Esse Cristo que se encarnou, esse Deus todo-poderoso que se fez homem, que se fez servo, vive uma vida de obediência perfeita no nosso lugar e morreu a nossa morte, levou sobre ele o castigo que nós merecíamos. Esse Deus encarnado nos deu a salvação.
Tanto que Paulo em Colossenses vai dizer assim que o escrito de dívida que nos era prejudicial foi cancelado na cruz de Cristo. Toda a nossa dívida foi paga, foi quitada por Cristo Jesus. Então nós já recebemos a salvação. Nós já fomos salvos do poder do pecado. Nós já fomos salvos da consequência do pecado. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Você que está em Cristo Jesus, isso é uma realidade. A salvação já foi dada a ti. Por isso que ele fala: desenvolvei a vossa salvação. A salvação que já foi dada a vocês, que agora pertence a vocês. Em outras palavras, Paulo está falando assim, agora vocês devem praticar isso. Viver como salvos. Viver de modo digno do Evangelho. Viver como pessoas que realmente conhecem o Senhor e que têm temor e tremor diante dEle. Ou seja, tem reverência na presença dEle. Lembrando que Deus não está presente apenas lá na igreja, naquelas 4 paredes. Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar. Ou seja, está presente aí com você, está presente no seu lar. Então viva com temor e tremor, não medo de Deus, mas com reverência, com respeito, com gratidão a tudo que Ele já fez por você em Cristo Jesus. Desenvolva essa salvação. Aproveite esse tempo de quarentena, onde você mal pode sair de casa, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, estude cada vez mais ela, cresça na graça e no conhecimento dele. Tenha mais tempo de oração, ore mais, se mantenha mais na presença dele, desenvolva um culto familiar com seus familiares, seja louvando a Deus, seja lendo um trecho das Escrituras e compartilhando com outros, seja assistindo pregações juntos. Se mantenham juntos, desenvolvam esse hábito, cresçam nisso. Mas também aí, em particular, no seu quarto, as portas fechadas, estude a palavra de Deus, ore, busque conhecer mais ao Senhor, cresça nisso. E viva em santidade, cresça em santidade, cresça em tudo isso. Isso é a nossa parte na salvação. A salvação nos foi dada, mas o desenvolvimento dela é a nossa parte. E é fantástico, o verso 3 diz assim, que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Porque alguns poderiam olhar esse texto e dizer assim, não, a salvação depende de mim. A salvação depende de Deus, do começo ao fim. Por isso ore, clame ao Senhor, para que Ele te ajude a crescer. E se não há em você o desejo de desenvolver essa salvação, ore ainda mais. Peça, Senhor, tenha misericórdia de mim, que alguma coisa está errada com o meu coração. Porque se é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, isso quer dizer que o querer crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus já deve existir na vida de todo salvo. Querer crescer em santidade, em vida com Deus, em intimidade com Deus, já deve fazer parte da nossa vida. Já deve existir esse desejo. Se não existe, clame por misericórdia. Fale, Senhor, conserte o meu coração, que o meu coração está errado, que o meu coração está falho. Ajuda-me nisso. Que Deus faz tudo isso segundo a sua boa vontade em nós, segundo o seu querer, segundo o seu beneplácito. Ele faz de acordo com a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é de acordo com essa vontade que é boa, perfeita e agradável que Ele faz em nós a questão de crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus, desenvolvermos essa salvação, crescermos nisso. É Ele quem faz tudo isso em nós. Então a primeira coisa que nós somos exortados a fazer aqui é desenvolver a nossa salvação. E isso em total dependência de Deus. De Deus o Pai, que coloca em nós esse querer. De Deus o Filho, que deu a vida por nós. Deus o Espírito, que habita em nós e nos capacita a viver de modo digno do Evangelho. E aí nós somos apresentados a um novo imperativo. Fazer. Fazer o quê? Fazer tudo
isso que é orientado, é dirigido, é exortado a fazermos, sem murmuração e nem contendas. O cristão não deve murmurar jamais. Jamais. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma situação alarmante que estamos vivendo, não deve haver murmurações em nós. Olhe para Cristo, veja o quanto Ele sofreu por amor a você. E diante do que Ele sofreu por você, olhe para a tua vida e veja se há motivo para murmurar, se há motivo para reclamação, se há motivo para murmurar contra Deus. Infelizmente, nós tendemos muito a sermos como o pessoal no deserto, quando Deus resgatou eles do Egito. Eles estavam no Egito e murmuram, querendo ser livres, libertos de lá. E aí Deus liberta. E aí, quando eles estão no deserto, livres do Egito, eles falam assim: quem dera se nós tivéssemos morrido lá no Egito. Aqui a gente vai morrer de fome. E Deus dá pão para eles. Deus dá um maná do céu para eles. Então eles falam: poxa, pão? Só pão? Não, a gente quer carne, no Egito a gente tinha carne. E Deus dá carne a eles. E eles continuam murmurando. Nós não devemos ser assim. A vida cristã deve ser livre de murmurações. Há uma canção que eu gosto muito, que é o 63 do Inário Novo Cântico, que diz: contas muitas bênçãos, veja quantas são. Veja tudo que Deus já fez na tua vida e agradeça por isso. Louve a Deus por isso. E por gratidão a Deus, viva de modo digno do Evangelho. Mas também fala sem contendas, sem divisões. Eu creio que uma das coisas mais terríveis que tem acontecido nos nossos dias são as pessoas estarem contendendo em relação a como proceder com esse vírus. As pessoas, ao invés de se apoiarem, de se ajudarem, de vamos batalhar junto, ficam achando motivos para ter rixa. Se um governante acerta em alguma coisa, aqueles que são contrários a esse governante acham defeito nisso que acertou. Se ele erra uma coisa, eles caem massacrando em tudo isso. E os demais batem nesses. E fica uma rixa, uma intriga, uma briga de interesses próprios. Isso não deve existir no meio cristão. Não deve existir entre nós. Diante dessa situação, nós devemos nos unir em um só coração, em um só espírito e orar, clamando ao Senhor para ter misericórdia, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas e fazendo como diz 2 Crônicas 7,14, o segundo livro de Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos nos unir em coração quebrantado diante de Deus, clamando por misericórdia, para que Deus mude a realidade que nós estamos vivendo e que não haja mais contendas no nosso meio. Por quê? Ele diz o propósito para isso. Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, em meio a uma geração perversa e corrompida. Nós que estamos em Cristo Jesus devemos viver de tal maneira que a nossa luz brilhe no meio da escuridão desse mundo. E se há um momento que a nossa luz deve brilhar, é um momento de trevas da humanidade, onde há uma pandemia geral, onde há o desespero, onde há pânico, e eu e você devemos resplandecer a luz de Cristo nesse momento. Eu e você devemos cumprir o nosso papel como igreja e mostrar a luz de Cristo para essa geração caída, para que sejam
para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Não dê motivo para as pessoas repreenderem você. Que as pessoas possam ver em você uma vida de alguém parecido com Jesus Cristo. Para que as pessoas possam ver em você alguém que tem a paz de Deus, que tem o amor de Deus, que tem vida com Deus, que tem intimidade com Deus. Lembrem como foi Daniel. Lá em Daniel estava na Babilônia, onde ele e seus amigos decidem não se corromper nem com a comida daquele local. E Deus vai abençoando ele e seus amigos e faz de Daniel um dos presidentes, um dos responsáveis pelo governo do seu povo. E Daniel, ele é honrado, e isso faz com que as demais pessoas, as demais autoridades comecem a buscar nele um motivo para tropeço, mas olham para a vida dele e não vem nada que pudesse repreender Daniel. Assim deve ser a minha e a tua vida. Nós não podemos ser motivo de escândalo, de tropeço. Nós devemos ter uma vida irrepreensível. Isso não quer dizer que nós jamais vamos errar, jamais vamos pecar. Mas o pecado deve ser um acidente na nossa vida, não a norma, não o que é normal para nós. Nós devemos buscar viver de tal maneira que as pessoas olhem para nós, principalmente em épocas turbulentas como essa, e possam vir ao nosso encontro. Talvez não pessoalmente nessa situação, mas através de telefone, mensagens, buscando esperança, buscando alguém que realmente tem palavras sábias, palavras que fazem diferença, palavras que podem ajudar. Nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso é um fato. Mas nós não podemos nos corromper com isso. Nós devemos ser a luz do mundo e o sal na terra. E uma das características do sal, principalmente naquela época, era preservar para que a corrupção não se propagasse. Essa deve ser a realidade de todo filho de Deus. O que Paulo está dizendo aqui não é que para nos tornemos filhos de Deus. Ele está dizendo, vocês que são filhos de Deus, se tornem filhos de Deus lá fora, para que as pessoas vejam em vocês verdadeiros filhos de Deus. Para que as pessoas vejam isso, para que isso seja realidade, para que as pessoas vejam o brilhar de Cristo na vida de vocês. Preservando a palavra da vida, diz o versículo 16. Segundo o Hernandes, uma das características da palavra aqui para preservando era o vinho que era oferecido a um visitante. Em outras palavras, nós devemos oferecer a palavra da vida para as pessoas. Eu e você que estamos em Cristo Jesus, devemos viver de tal modo que sejamos irrepreensíveis e sinceros diante das pessoas, que as pessoas vejam em nós verdadeiros filhos de Deus. Mas também devemos oferecer a palavra da vida para essas pessoas. Essa palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, que traz paz. Nós devemos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com as demais pessoas. E é fantástico que daí Paulo diz assim, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O fato de Paulo estar preso por causa da pregação do Evangelho, mas ver isso desenvolver na vida dos filipenses, gerava uma alegria no coração dele. E ele ver esse crescimento dos filipenses faria com que ele tivesse certeza que ele não correu em vão. E que no dia de Cristo ele tivesse algo a ofertar ao seu Senhor.
A minha pergunta para você que está em Cristo Jesus é: quando Jesus voltar, Ele está às portas, está voltando, você vai ser alguém que vai ter frutos a ofertar ao seu Senhor, ou vai ser alguém que vai chegar de mãos vazias diante do seu Senhor? Nós devemos fazer tudo para que nós tenhamos frutos diante do Senhor. E aí o último imperativo que eu vejo nesse texto, na verdade são dois, mas eles têm o mesmo sentido, que é o alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A palavra alegrai-vos e alegrai-vos com, no grego aqui, está nos exortando a nos alegrarmos com Paulo. O versículo 17, ele diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e ser visto da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, e com todos vós me alegro. É literalmente isso. Literalmente ele fala: se alegre e com todos vós me alegro. Ele está reforçando essa ideia de que a alegria dele, mesmo que ele fosse oferecido, ou seja, que aquela prisão levasse ele à morte, trazia alegria, porque a vida dele foi oferecida em favor dos outros. E aí ele fala para os filipenses: se alegrem comigo, por essa mesma razão, porque a minha vida está sendo oferecida em favor dos outros. Se alegrem comigo. Isso nos exorta a termos a nossa alegria em nos oferecermos aos outros, em nos sacrificarmos, se preciso for, pelos outros. A vida cristã é uma vida de abnegação. É uma vida onde o meu eu é deixado de lado. Jesus mesmo disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Ser cristão é a morte do eu. Uma maneira clara e evidente de você viver contente em toda e qualquer situação é não vivendo para você mesmo. Enquanto você for apegado ao teu eu, aos teus próprios interesses egoístas, sempre que você perder essas coisas onde você se agarra, onde você se segura, você vai perder tua alegria e não vai conseguir viver contente em determinadas situações. Mas quando a minha vida é em prol dos outros, quando eu vivo para Cristo, quando eu vivo para a glória de Deus, quando eu estou disposto a me sacrificar para o bem maior, para o bem dos outros, aí eu tenho um motivo de verdadeira alegria. Nós ainda vamos ver no decorrer de Filipenses a fonte da verdadeira alegria, aonde deve estar depositada a nossa alegria. Mas como aqui, 4 vezes em 2 versículos, a ideia de o verbo se alegrar está presente e a ideia de se alegrar está presente, nós temos que ter isso em mente, que nos sacrificarmos em prol dos outros, para que eles conheçam Jesus Cristo, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que eles tenham vida e vida em abundância que só o Senhor pode dar. Nisso nós temos que nos alegrar. Nós devemos buscar ter essa alegria na nossa vida. Que vida triste, que vida vazia é daqueles que vivem para si mesmo. É terrível. Ontem mesmo fui lembrado de um caso que aconteceu há vários anos atrás, de um jovem, rico empresário, noivo de uma moça muito linda, que acabou tirando a vida, porque dizia ele que não conseguia viver em determinadas situações.
A vida dele estava centrada no eu. E mesmo tendo tudo, ele não tinha nada. Quando nós estamos em Cristo Jesus, mesmo vivendo uma vida de total abnegação, desprovida de nós mesmos, do nosso eu, do nosso orgulho, dos nossos desejos, da nossa vontade, e vivendo em prol do Evangelho de Jesus Cristo, para o bem dos outros, mesmo que não tenhamos nada, nós temos tudo. O cara que está falando isso estava numa prisão, isolado, em total quarentena, dizendo que ele se alegrava, mesmo que fosse oferecido como não o sacrifício principal, mas aquilo que é derramado sobre o sacrifício. Ele já ficaria feliz com isso. Para que as outras pessoas crescessem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para que as outras pessoas conhecessem de fato quem é Cristo Jesus. Que a nossa alegria esteja em fazer o bem para o próximo. Esteja em fazer que as outras pessoas conheçam Jesus Cristo. Em que Cristo seja glorificado em nós. Isso nos ajuda muito a viver contente em toda e qualquer situação. Então, amados, desenvolva a salvação de vocês. Mesmo em época de quarentena, isolamento, ore, leia a Bíblia, cresça em santidade, sempre na dependência de Deus, é claro. E faça tudo isso sem estar murmurando, sem estar reclamando, sem espírito de contenda. E se alegre. Tenha a sua alegria no sacrifício por Jesus Cristo e pelos outros. Uma vida em prol, não de si mesmo, mas do Senhor Jesus e das demais pessoas. Que Ele nos ajude a viver assim. Que Ele nos ajude a fazer disso a realidade da nossa vida. Por causa de tudo que Ele fez por nós. Porque, amados, tudo isso que eu falei, Jesus fez. Ele foi o verdadeiro sacrifício por nós. Ele deu a sua vida por nós, por amor a nós. Então, diante de tudo que Cristo fez por você, viva de modo digno do Evangelho, desenvolvendo a tua salvação. Vamos orar por isso? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, amor e proteção. Obrigado a Deus porque podemos ter a plena certeza de, como vimos no estudo passado, que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Mesmo dessa situação de pandemia, o Senhor ainda está no controle e não vai perder o controle. Nós podemos perder o controle, mas o Senhor não. Os governantes desse mundo já perderam o controle, mas o Senhor não. E obrigado porque podemos ter a certeza, a plena certeza, de como diz Romanos 8:28, que o Senhor faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. E em gratidão a tudo isso, nos ajuda, Deus, a desenvolver a nossa salvação, ou seja, aplicar a nossa salvação na prática, na vida diária, a vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos a fazer tudo isso sem murmuração e sem contenda, a ter um espírito grato, um coração grato, e ajuda-nos, ó Deus, a ter alegria em viver para o nosso próximo, em viver para o Senhor e não para nós mesmos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amados, que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus esteja com vocês, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso repouse sobre a nossa vida, que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus esteja em nossos corações e que a paz que só o Senhor pode dar em momentos tão conturbados como esse repouse sobre cada um de nós, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Se Deus permitir, quarta-feira estou de volta com vocês, com a continuação do nosso estudo, onde nós continuaremos a aprender a desenvolver esse contentamento em toda e qualquer situação.
Até quarta-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe.